Tem alguém que está assistindo aqui que está com problema nesse processo dos informes de rendimentos. Então o desafio foi esse, foi desenvolver uma ferramenta que fizesse o cruzamento dessas informações e emitisse o informe de rendimentos já pronto para que a gente possa fazer a declaração de imposto de renda dos clientes com a informação auditada, completa, adequada, e também enviar isso para os clientes que, de repente, né, não fazem declaração conosco. A gente recebe, então, o arquivo S1010 da Reinf, 4010, perdão, da Reinf, onde nós temos a distribuição de lucros, né? Vai fazer ali o tratamento do arquivo e sobe isso por uma base de dados. Verifica também se já existe, né? Na sequência, a gente trabalha com o 1210 do E-Social, que vai conter as informações do pagamento, porque isso vale para o imposto de renda, né, o rendimento efetivamente pago, e também o valor do imposto de renda e informações dos dependentes. Então, isso tudo está nesse evento, também é desmembrado, separado e sobe para a mesma base de dados numa tabela específica. E a gente trabalha com o evento 1200 do E-Social, que é o evento onde nós temos informações de remuneração, INSS descontado para o cálculo da previdência oficial e o imposto de renda descontado. Então, tudo isso é agrupado. E também aqui a gente tem que considerar as competências, né? Porque o 1210 trabalha com a competência do pagamento, enquanto o 1200 trabalha com a competência da provisão, digamos assim, ou da incidência desses tributos inicialmente. Tudo isso vai para a mesma base de dados, né, fica lá. Então, conforme o evento vai acontecendo, ele já pode ir sendo enviado, e o que nós usamos aqui como fonte foi justamente o XML do E-Social, tá? Não tem nada de específico aqui, eu só anonimizei os dados para poder mostrar aqui com tranquilidade, mas é o XML padrão que sai lá do E-Social. De onde eu obtive isso? O meu sistema, toda vez que ele transmite essas informações, ele salva isso numa pasta. Eu descobri várias coisas lá que ficam lá numa pastinha. Fui lá naquela pastinha e transformei isso em alimento aqui para o meu agente, tá? Então, cada tag do XML foi desmembrada aqui, né, por essas funções aqui do iteradores, né, do nosso processo, e eu vou tendo cada um dos campos separados aqui, bonitinhos, para eu poder fazer a inserção desses dados no banco. E aí, o que a gente fez também foi um segundo fluxo de ingestão, que a gente chama ingestão, né, entrada dos dados do nosso banco, que é um fluxo que também pega lá no Google Drive o PDF do Razão que sai do sistema contábil, tá? Não tem nada especial, inclusive o nosso Razão ali é um Razão bem simples, não tem muita caractere especial, tá? Um Razão bem corridinho, bem tranquilo. A gente sobe isso num modelo de inteligência artificial, que é o Gemini, e ele tem um prompt específico aqui para fazer a extração desses dados num formato estruturado. E aí, esses dados extraídos também são separados, porque são várias linhas, então cada linha é separada e processada. Como não são razão muito grandes aqui, deu tranquilo para fazer uma operação por vez. E eu tenho aqui, então, os pagamentos de Prolabore, os valores de Prolabore, né? E também da conta de distribuição de lucros e dos impostos, se eu quiser fazer a conferência disso, tá? Com o CPF, ele recebe um contexto aqui para saber quem é sócio de cada empresa, né? Com o CPF, tudo bonitinho aqui, pronto, e isso sobe para a mesma base de dados. Então, a nossa base de dados ela é enriquecida com as informações tanto do E-Social e da Reinf, quanto dos livros contábeis. Assim, eu posso ter uma comparação entre as duas coisas. E aí, nós vamos ter um relatório semelhante a esse aqui. Esse aqui eu deixei com erro para vocês verem que ele realmente acontece, tá? Ele me deu o informe completo, aqui com o nome do escritório, a data, o CNPJ e o CPF. Ele conseguiu pegar os rendimentos da pessoa jurídica, que a pessoa teve, é uma pessoa que tem um prolabore bem alto mesmo. Pegou o INSS descontado, o imposto de renda, eu conferi com razão e fecha certinho. O líquido que essa pessoa recebeu, os dividendos que foram lançados, e ele vai sempre referenciando de onde ele extraiu essas informações, tá? Não tinha dependentes essa pessoa, e aí eu deixei em branco de propósito razão aqui para vocês verem que quando está ok, ele dá um conferido, ele traz a informação, e quando não está ok, ele diz que está errado, né? Então, se a gente fizer agora a consulta aqui, deixa eu pegar o outro CNPJ, que eu fiz duas pessoas aqui para a gente ter
rapidamente ele vai lá, consulta os dados e traz, é uma coisa bem rápida mesmo. Isso aqui é outra pessoa, né, com rendimento menor, pegou o INSS e trouxe um dependente aqui, né, nesse caso por isso que era diferente, eu quis mostrar, e traz a conferência efetuada. Feito, né. Relatório pronto, se eu clicar aqui eu tenho uma impressão desse relatório já na mão aqui para enviar para o cliente, assim por diante, né. Bota numa pastinha que um outro robô vai entregar, ou algo desse tipo. Se eu pegar aquele outro caso lá que a gente tinha, depois que eu subi a base de dados lá, o relatório contábil, né, ele já está batendo também, ó. Ó, ele faz todo o processamento linha por linha do meu razão e faz a conferência com essas informações. Ou seja, eu tenho confiança de que eu conferi aquilo que eu enviei para o governo, né, para a Receita Federal, para o fisco, com aquilo que eu lancei na contabilidade. Se não apareceu ali no razão, ou não está lançado ou não fechou, né. Eu tive casos no teste ali que o valor não bateu, aí eu fui ver, tinha uma diferença entre a provisão e o que estava de fato lançado. E com essa ferramenta a gente consegue resolver facilmente aí o problema, da geração dos informes. E isso que o Mauro está mostrando é algo que parece complicado, tal, mas são bolinhas de processos, de etapas de um processo, coisa que você já deveria ter feito no seu escritório há muito tempo, né? Mapear cada etapa do processo para gerar para cumprir uma obrigação, para fazer um cálculo, para, enfim, qualquer coisa você tem que ter um processo. E o que ele fez foi isso. Só que agora esse processo é executado por robozinhos, né? E robozinhos que funcionam 24 horas por dia.